Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Nájila, estou trazendo as resoluções do vestibular da UFSC para vocês. Estou resolvendo agora a prova de 2023 e vamos para a questão 24 da prova de matemática. No enunciado dessa questão, ele nos deu duas funções trigonométricas, g de x, que é uma função seno, e uma h de x, que é uma função cosseno. E aí, na primeira proposição, ele perguntou qual é a imagem da função g, ou seja, o valor máximo e mínimo que a minha função ela vai chegar, ok? Vamos escrever uma função. Como que eu escreveria uma função na forma geral? Eu posso escrever como a mais b, que multiplica, pode ser seno, cosseno, aqui eu vou colocar seno de mx mais n. Então, eu tenho dois valores aqui, ó. Um que está multiplicando a parte do seno e uma outra parte que está somando, que é a parte A. E com esse A e com esse B, a gente consegue achar a imagem. Então, para eu saber o intervalo da minha imagem, eu posso fazer A mais B e A menos B. Eu posso aplicar sempre isso aqui que vai funcionar. Então, A mais B, você vai fazer, a gente está falando da função G. Quanto que é meu A? Meu A é menos 1. E meu B é 2. Então, eu vou fazer menos 1 mais 2. E nesse caso, menos 1 menos 2. Então, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar menos 3. Então, o resultado dessas duas operações, eu vou ter exatamente o intervalo. A gente coloca, então, sempre o menor na frente. Então, ele vai variar entre menos 3 e 1, certo? Por que que a gente faz isso? Né? Porque esse valor aqui, ele pode ter um valor máximo, que é 1, e um valor mínimo que é menos 1, ele sempre vai ficar nesse intervalo. Então, é por isso que a gente faz esse A mais B, esse A menos B. Ele vem da conclusão que isso aqui poderia ser menos 1 ou mais 1, ok? Como ponto de máximo e como ponto de mínimo aqui dessa parte só do centro. Então, para resolver a imagem, é só você fazer isso. Na última proposição, a gente vai voltar para isso novamente. Então, é um assunto, uma parte de trigonometria que cai bastante perguntar a imagem, o intervalo. Vamos para a proposição número 2. O período da função h é π. Tem uma fórmula, o período é o quanto que eu vou andar na minha função que vai começar a se repetir. Então, o período, ele nada mais é, para a gente calcular, tem na verdade, tem no formulário da UFSC, que é 2π sobre o módulo de m. O módulo de m, quem é m na história? Lembra lá que eu coloquei na forma geral? Ó, o m é quem acompanha o x, quem acompanha o valor do ângulo. Quem está acompanhando o valor do x é que eu tenho o número 1 escondido, não é π, é quem acompanha o x. Então, meu período vai ser 2π sobre o módulo de 1. Então, meu período aqui da minha função vai ser 2π. Então, essa é uma alternativa falsa. E a de cima eu esqueci de colocar, que ela é uma alternativa verdadeira. Perfeito. Então, vamos agora para a 4. Se x pertence ao intervalo 0 e 2π, então o único valor de x que satisfaz a equação h de x é igual a menos 2 é 3π sobre 2. Então, vamos lá. Vamos colocar o menos 2 no lugar do h de x. Aqui, x menos π. Ok, cheguei nessa parte, aí vai ficar, ó, vou passar o menos 2 lá para o outro lado, vai ficar 0 igual a menos 3 cosseno de x menos π. Eu vou passar o 3 dividindo para o outro lado, vai ficar 0 igual a cosseno de x menos π. Aqui, gente, para a gente resolver, dá para a gente resolver pelaquela parte considerando subtração de cossenos.
Subtração de ângulos de cossenos. Quando eu tenho, por exemplo, cosseno de A menos B, ele vai ser cosseno A cosseno B menos seno A seno B, ok? Mais, desculpa, aqui é mais. No cosseno é menos, mais, é sempre os sinais trocados. E aí, eu posso considerar aqui que o cosseno de x menos π, eu vou considerar que meu A vai ser o x e meu π vai ser o próprio π aqui, né? O meu B vai ser o π. Então, vai ficar cosseno de x vezes o cosseno de π mais o seno de x vezes o seno de π. Cosseno de π e seno de π. Olhando, lembra lá do círculo trigonométrico? O ângulo π está aqui, que é o 180 graus. Então, o seno de π, ele é zero. Então, esse produto aqui vai dar zero. E o cosseno de π, ele vale menos 1. Então, eu vou ter que cosseno de x menos π é igual a cosseno de x vezes menos 1, que é a mesma coisa que menos cosseno x. E eu não sei que, eu não deduzi antes que isso aqui vale zero, então menos cosseno x é igual a zero. Então, agora eu consigo facilmente resolver por equação aqui. Quais ângulos cujo cosseno vai dar zero? A gente tem π sobre 2, que é no ângulo de 90 graus, e a gente também tem o 3π sobre 2, que é o ângulo de 270 graus, que é esse ângulo aqui de 90 e aqui de 270. Então, π sobre 2, 3π sobre 2. Então, a conclusão é, será que 3π sobre 2 é o único valor que satisfaz? Não, a gente tem dois valores, π sobre 2 e 3π sobre 2. Ótimo. Vamos para a alternativa número 8. G de π sobre 2 é igual a menos 1? Então, vamos lá, vamos colocar o π sobre 2 aqui e vamos ver o que vai acontecer. Ó, quando eu coloco G de π sobre 2, ele vai ficar menos 1 mais 2 seno de π sobre 2. Para quem tem dificuldade nessa parte de círculo trigonométrico, revisem bem, porque isso aqui vocês vão ganhar muito tempo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, π sobre 2. Você já tem que saber quem é o seno de π sobre 2. O seno a gente olha para essa linha vertical. O seno de 90 é a 1, né? Ele varia de menos 1 a 1, e o cosseno de menos 1 a 1. Então, o seno de π sobre 2 é 1. Então, isso aqui vai ficar menos 1 mais 2 vezes 1, vai ficar menos 1 mais 2, que vai ficar 1 positivo. E a proposição ele está falando que vai ficar menos 1. Então, é uma proposição falsa. Aqui eu esqueci de colocar também que é falsa. E aí, nós temos essa aqui, a 16, que fala: a tangente de menos π sobre 4 é igual a h de 0 sobre g de 0. E aqui tem as funções. Então, vamos lá, a gente vai ter que calcular h de 0 e dividir por g de 0 e depois calcular essa tangente aqui. Então, vamos lá. H de 0, vamos começar por h de 0. Vai ficar menos 2 menos 3 cosseno de 0 menos π. Isso aqui vai ficar menos 2 menos 3 cosseno de menos π. Quem que é o menos π? Vamos pensar no nosso círculo trigonométrico. Se eu saio daqui e ele vai rodar π no sentido contrário, ao invés da gente rodar para cá, a gente vai rodar para baixo, a gente vai parar aqui no próprio π. Então, cosseno de menos π é a mesma coisa que cosseno de π, que é menos 1. Então, isso aqui vai ficar menos 2, menos 3, que multiplica menos 1. Então, vai ficar menos 2 mais 3, que vai ficar 1. Então, eu sei que h de 0 vale 1. E agora, vamos olhar g de 0. G de 0, deixa eu apagar aqui.
vamos fazer o g de 0 menos 1 mais 2 seno de 0. Seno de 0 graus. 0 graus, olhando aqui para o círculo, o 0 está aqui. O seno, ele vai ser 0, né? Que a gente tem que olhar para essa reta vertical. Então, isso aqui vai dar 0. Depois revisem como que a gente faz, principalmente desses pontos chaves, ok? Então, g de 0 igual a menos 1 mais 2 vezes 0. O g de 0 vale menos 1. Então, o que vai acontecer? Se aqui vale 1 e aqui vale menos 1, a divisão vai dar menos 1. Então, eu sei que isso aqui é menos 1, certo? Agora, eu quero saber se a tangente de menos π sobre 4, será que ela é menos 1? Para ela ser verdade? Então, vamos pensar quem é a tangente de menos π sobre 4. Menos π sobre 4... Π sobre 4 é como se fosse o ângulo de 45 graus. Π sobre 4. Né? O π sempre é 180, 180 sobre 4 dá 45. Como é menos π sobre 4, eu vou rodar no outro sentido. Ele vai descer, vai ser no sentido horário. Então, menos π sobre 4 é esse ângulo aqui. É 360 menos 45 graus, que seriam menos π sobre 4 ou 315 graus. E aí ele está perguntando qual que é a tangente. Para a gente fazer a análise da tangente, a gente tem que traçar uma reta vertical, aqui, vertical a reta do seno, e a gente sabe que a tangente de 45 graus é 1. Isso é um valor tabelado que a gente tem que saber, né? 30, 45, 60, a gente tem que saber todos os senos, cossenos e tangente. De π sobre 4, que é 45, é 1. Então, nessa minha linha, se esse ângulo ele é simétrico ao de cima, essa parte aqui vai ser menos 1. Ó, se aqui é 1, aqui é menos 1. Porque essa parte da tangente aqui para baixo, ela é negativa. Certo? Então, significa o quê? Que a tangente de menos π sobre 4, ela vale menos 1. Que é exatamente o valor de h de 0 sobre g de 0. O que a gente conclui com isso? Que ela é verdadeira. Então, a proposição 16 é verdade. E por último, lembram que eu comentei lá na proposição número 1 que ia se repetir o conceito de imagem? Aqui ele perguntou em outras palavras, ele perguntou qual é o valor máximo da função h. Valor máximo é aquele intervalo da imagem, né? A gente tem o mínimo e o máximo. Então, vamos fazer aquilo que eu comentei. A gente vai fazer a mais b e a menos b. Sempre vai funcionar, ó. Menos 2, aqui eu posso considerar como menos 3, e menos 2, menos o menos 3. Então, vai ficar aqui menos 5, e aqui vai ficar 1. Ou seja, qual que é o meu intervalo? O meu intervalo é menos 5 até 1. Então, qual que é o valor máximo da minha função? O valor máximo da minha função é 1, e o mínimo é menos 5. Então, as proposições que eram corretas eram apenas a 1 e a 16, e o nosso gabarito ficou em 17. 1 e 16, perfeito, isso mesmo. Pessoal, muito obrigada por acompanhar o vídeo, por estarem acompanhando o canal. Não deixe de dar seu like e se inscrever. E a gente se vê na próxima questão. Até mais!